Querido irmão, querida irmã, para esse domingo, 2 de julho, dia que celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, uma festa que no Brasil é transferida para o domingo, ela acontece 29 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, pescador da Galileia, Simão Pedro responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo de discípulos, a igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus. Em Roma, sofre o martírio por volta do ano 64. De perseguidor dos cristãos, o apóstolo de Cristo, Paulo, foi o primeiro grande missionário da igreja. 4 grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos e orientações pastorais. Sofreu o martírio em Roma no ano 67. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé cristã. O Papa é o sucessor de Pedro. Querido irmão, querida irmã, Jesus deseja saber o que o povo está expressando em relação à sua pessoa. As respostas são diversas. Em ato contínuo, Jesus quer escutar a opinião dos apóstolos. Pedro, em nome do grupo, afirma que Jesus é o Filho de Deus. O elogio que Pedro recebe é grandioso. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha fé, minha igreja. Em uma só festividade, Pedro e Paulo são reconhecidos como as colunas da igreja. Pedro, a rocha firme, a referência, o sustentáculo e a coordenação. Paulo, o dinamismo, a empolgação, o desejo de tornar Jesus conhecido por todos os povos, o missionário incansável. Neste dia festivo, renovemos em nós o que está tão evidente em Pedro e Paulo, a firmeza da fé e o encantamento por Jesus. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, Pedro e Paulo, inspiração para a firmeza e o encantamento da fé. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por escolheres Pedro e Paulo como dedicados apóstolos da tua igreja.
Infunde, ó Cristo, em cada um de nós o mesmo zelo missionário que fez de Pedro e Paulo teus fiéis discípulos e modelos de autêntica vida cristã. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia, dessa solenidade de São Pedro e São Paulo, uma festa transferida do dia 29 para o dia, no domingo, isso se faz no Brasil todo ano, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 a 11, o Salmo responsorial, Salmo 33. A segunda leitura, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 a 8, 17 a 18. Também o texto de Mateus, capítulo 16, 13 a 19. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida é uma reflexão que abrange toda a liturgia da palavra, todas as leituras. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da igreja na sua totalidade, tanto na sua dimensão estrutural, hierárquica, administrativa e sacramental, no caso Pedro, quanto na sua dimensão missionária, continuadora da missão dos apóstolos, de levar a palavra de Deus aos confins da terra, simbolizada em Paulo. Essa solenidade não visa apenas destacar os feitos desses 2 grandes santos da igreja, mas o próprio Cristo, que os escolheu e confiou-lhes tão árdua missão que é a de serem as bases da igreja que nasceu e se sustenta sob estas 2 colunas, estrutural e missionária. Para entender a missão da igreja, é preciso entender a missão de Cristo, que Cristo confiou aos seus apóstolos e seus discípulos. O evangelho de hoje nos conduz a este entendimento quando nos faz um questionamento fundamental, básico, medular do cristianismo. Quem é Jesus? Quem
não souber responder a essa pergunta, não será seu discípulo, não entenderá a igreja nem a sua missão. Por essa razão, o evangelho deste dia nos traz essa pergunta. Dela depende nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, isto é, ele se afasta com seus discípulos de Jerusalém, o centro do poder político e religioso de então, para ali descobrir se eles de fato sabiam quem ele era e qual era a missão que tinham como discípulos. Por que Jesus os levou até aquela região? Ele não poderia ter feito essa pergunta ali mesmo em Jerusalém? O fato de Jesus os levar a essa região tem caráter pedagógico e catequético. Quando estamos muito envolvidos com alguma situação ou muito próximos de algo, não conseguimos visualizá-lo com nitidez ou na sua totalidade. Basta pegarmos um texto e colocá-lo bem próximo dos olhos. Não vamos enxergar praticamente nada, a não ser um emaranhado de palavras que se misturam e confundem nosso entendimento. Em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus e sua missão naquilo que eles representavam. Jesus os leva a Cesareia de Filipe, região periférica de Jerusalém, com todos os problemas de uma periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus e a sua missão longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão. Nesse contexto, é que ele faz a pergunta crucial do discipulado. Antes, porém, Jesus quer saber o que as pessoas pensam dele e o que ouve não o deixa satisfeito. Embora fosse confundido com pessoas importantes, João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, não houve quem dissesse que ele fosse o Filho de Deus, o Messias. Isso prova que Jerusalém não esclarecia sobre sua verdadeira identidade e missão. Os discípulos, porém, tinham obrigação de saber quem ele era, pois estavam todos os dias com ele, viam e participavam de muitas das suas ações. Por essa razão, Jesus pergunta em seguida para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome de todos, responde prontamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não respondeu isso porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado. E a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo e com sua missão. Jesus sabia disso e confirmou que a resposta de Pedro era fundamental, pois vinha de Deus. Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão de ser a base da igreja. Dele dependeria o fortalecimento dessa igreja que nasce apostólica, missionária e se expande pelo mundo, fiel aos seus princípios, à sua base. Ele seria o alicerce dela. Vemos assim Jesus confiando a Pedro essa missão: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Depois de ter respondido corretamente quem ele era, Jesus confia a Pedro essa responsabilidade e lhe capacita, dizendo: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É a responsabilidade da igreja de fazer a ligação, a mediação entre o céu e a terra, e isso é feito através dos sacramentos e das ações missionárias, do comprometimento com a defesa da vida, sobretudo com a vida dos indefesos. Por isso, é uma missão desafiadora. Quem a, quem a assumir verdadeiramente passará pelas perseguições de Jesus, porque os poderes do inferno
estão aí, sempre prontos para atacar as obras de Deus e os que representarem ameaça para eles. Porém, o poder da morte não será vencedor, pois quem está com Cristo está fortalecido nessa rocha inabalável. É o que vemos na igreja hoje. São muitas as perseguições, calúnias, difamações e até mortes. Mas a igreja vem atravessando incólume os séculos e se perpetuando na história, de modo inabalável, conforme Jesus disse a Pedro. E semelhante ao Mestre, os seus apóstolos e discípulos foram e são perseguidos e mortos, mas ressuscitaram e ressuscitam nas obras que empreenderam. A primeira leitura narra que Pedro foi preso e na prisão recebeu a solidariedade da comunidade que rezava continuamente por ele. Além disso, tinha a presença de Deus que o protegeu e o libertou. Quando o anjo adentra a cela onde Pedro estava, solta-o das amarras e pede que calce as sandálias, símbolo da missão, coloque o cinto, símbolo do serviço, e o manto, símbolo da dignidade, e o siga. Pedro segue o anjo para fora da prisão, no sentido de seguir Jesus ressuscitado para a liberdade e a vida, vencedor das amarras da morte. Já livre, tem consciência de que Deus o libertou do poder de Herodes. Deus continua a libertar dos poderes de Herodes todos os que confiam nele e abraçam verdadeiramente sua missão. Algo semelhante ocorreu com Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Foi ele quem espalhou a palavra de Deus por várias partes através de suas viagens, cartas e outras ações. Empreendeu um verdadeiro combate na missão de levar a palavra de Deus aos confins da terra, sendo fiel ao pedido de Jesus. Enfrentou inúmeras dificuldades, mas não se deixou abater por elas. No texto de hoje, a segunda carta a Timóteo, ele escreve da prisão. Paulo, prisioneiro de Cristo e dos homens, faz uma espécie de testamento que encoraja Timóteo e as comunidades, mostrando que vale a pena a missão, vale a pena dedicar a vida a Cristo e ao próximo. Sua sensação é de missão cumprida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que bom se ao chegarmos ao final de nossa missão neste mundo, pudermos ter essa mesma sensação de missão cumprida e de ter feito algo pela nossa vida, pela nossa igreja, pelos nossos semelhantes, enfim, para Cristo. Partiremos deste mundo com a consciência tranquila do dever cumprido. É o que Paulo nos leva a refletir. São palavras de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós nos desafios da missão. Querido irmão, querida irmã, que a liturgia deste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, nos fortaleça no nosso compromisso de cristão, no nosso compromisso missionário. Que possamos responder corretamente quem é Jesus, não apenas com palavras, mas, sobretudo, com nossos atos. Vamos dizer quem ele é verdadeiramente se nossas ações refletirem o que ele ensinou e viveu. Muitos ainda vão continuar dando respostas insatisfatórias a esta pergunta e seguindo de modo equivocado. Mas isso não pode acontecer conosco, que estamos supostamente mais comprometidos com a igreja. Querido irmão, querida irmã, rezemos juntos. Pai, ajuda-me a conhecer teu filho Jesus, como revelaste a Pedro, de maneira que eu possa confessá-lo como Messias, filho do Deus vivo. E ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.